E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, essa é uma imagem que viralizou e eu acho muito simbólica. Nós temos aí um cara enorme e o outro bem menor, se observarmos as estaturas, um encarando o outro. Esse cara aqui é muito grande, tentando humilhar esse outro do lado esquerdo, que é o Matheus, entregador, motoboy. E o outro cara também se chama Mateus, e as palavras que ele proferiu foram chocantes, foi racista. é, o que ele fez com o entregador é algo que todos que observaram, as pessoas que observaram, consideraram abominável, muito difícil, né, de aceitar e muito constrangedor, desconfortável, é muito doloroso. Eu mesmo, quando observei essa interação, quando eu vi o que ocorreu e o quanto que esse rapaz da direita foi agressivo com o outro e o hostilizou e tentando humilhá-lo, eu mesmo cheguei a chorar. Achei muito forte, muito me trazem muitas lembranças, né? Nós podemos ter várias, isso lembra muita coisa ruim de racismo, de fascismo, de muita coisa desagradável. Porém, o que eu quero falar aqui nesse vídeo é da questão da possível inimputabilidade do rapaz da direita, no que hostilizou o da esquerda. Esse rapaz, assim que houve a denúncia de racismo e tudo, e tiveram um dia a delegacia e tal, o pai dele já entrou com a justificativa de que ele é esquizofrênico. E aí, a partir disso, surgiram diversas discussões de que assim que alguém já é acusado de racismo, já tenta logo trazer essa justificativa, como é que é isso, e isso é mais coisa de quem está oprimindo, criar esse tipo de desculpa e tal. Bom, mas eu quero tocar em que ponto aqui? Eu quero tocar na questão da inimputabilidade ou dos atenuantes que ele pode ter e o que que isso, quais são, o que que isso repercute para a relação que devemos ter com quem tem transtornos mentais. Bom, a inimputabilidade ela vai a ser algo inimputável, que é alguém que não vai responder criminalmente, vai ter que responder talvez com tratamento mesmo, né? No caso, se for algo muito grave, a pessoa vai para um manicômio judicial ou para uma clínica e fica sob vigilância, se oferecer risco aos outros, não é? Então, se comete um crime muito grave, ela pode ir então para um manicômio judicial, para a ala judicial de um presídio ou para uma clínica sob forte vigilância, uma clínica psiquiátrica. Então a pessoa tem que ser, dependendo do crime, se for um homicídio, por exemplo, né, e for e se tiver a justificativa de que tem um transtorno mental, e isso for comprovado, a pessoa então tem que ser tomada uma medida de segurança, na verdade. Na verdade, a pessoa não vai para um presídio comum, mas ela tem que ser tratada clinicamente por psiquiatras, psicólogos e outros profissionais. Bom, no caso aqui do Matheus, o crime de racismo, eu vou falar da minha experiência, eu vou falar do que eu tenho observado no CAPS. O que eu observo no CAPS? Quando o crime é um crime que não oferece risco para a segurança física das pessoas, dificilmente essa pessoa vai ser um risco grande, né? Risco de ferimentos graves, ou de matar alguém, ou de ter matado alguém, né? Como é um crime que matou alguém, aí a pessoa de fato ela vai ter essa medida de segurança. Mas aqui nesse caso não vai ter medida de segurança. Ele não vai ser internado por causa disso, ele não vai para uma ala judicial, no caso, para uma ala psiquiátrica de um presídio, não vai ocorrer nada disso, tá? Então ele não vai para manicômio judicial ou clínica, uma clínica que ele tenha que ficar lá isolado, recluso. O que vai ocorrer aqui, se ele for comprovado que ele é esquizofrênico, ele, no caso, vai ser inimputável e não vai responder criminalmente. Simplesmente isso. Então ele não responde criminalmente, mas aí fica aquela questão. As pessoas que são inimputáveis devido a transtornos mentais, alguém que tem esquizofrenia, por exemplo, alguém que tem o que a gente chama de uma psicose grave, loucura clássica, uma pessoa que é louca, clinicamente falando, psicopatologicamente falando, ela deve responder pelos seus atos?
a compreensão que muitos de nós profissionais de saúde temos, baseado em algumas evidências, é de que sim, a pessoa sempre deve ser, sempre que possível, deve ser responsabilizada pelos seus atos, não que necessariamente judicialmente, mas responsabilizada no cotidiano. Ela tem que entender que tudo que ela faz tem consequências morais, por exemplo. Se não tem uma consequência jurídica muito bem delimitada, tem uma consequência moral. E a pessoa tem que ficar atenta para isso e tem que ter consciência de que tudo que ela faz tem consequência e que a consequência implica em um certo peso, em uma certa responsabilidade para com o outro e que nós temos que conquistar nosso crédito junto à sociedade, nosso crédito junto aos outros, que nós temos que conquistar nossa confiança e quando ela se perde é difícil de ser reconquistada. Todos nós temos que ter essa consciência e esse aprendizado, não importa o nível do problema que a pessoa tenha. Por quê? Porque se tudo o que a pessoa fizer houver a justificativa de que ela tem um transtorno mental, fica muito complicado a própria recuperação, o aprendizado dessa pessoa para ela poder viver socialmente de uma maneira mais saudável e satisfatória. Então, não faz sentido o tempo todo desresponsabilizar, inocentar, como se tudo fosse absolutamente explicado por um transtorno mental. Não faz sentido isso. O que mais faz sentido e mais ajuda no aprendizado, na recuperação, numa vida melhor, mesmo das pessoas que têm transtorno mental, é elas aprenderem que tudo que elas fazem tem consequência. Então é basicamente isso que eu gostaria de colocar aqui para vocês, que no tratamento, no acompanhamento, nós não ficamos passando a mão na cabeça com essa desculpa de transtorno mental. Não estou dizendo que não serve para desculpa nenhuma, para justificativa nenhuma. Não é isso. Não estou dizendo que uma pessoa com transtorno mental grave, como uma esquizofrenia, um autismo severo, que ela deva responder exatamente da mesma forma que todo mundo. Mas estou dizendo que um quinhão de resposta, uma parcela de responsabilidade sempre tem que ter. Então é esse o recado que eu estou colocando aqui e o nosso esforço deve ser sempre esse, no sentido de chamar a consciência, de mostrar, de ensinar, de mostrar que tem consequência e que as pessoas de alguma forma respondam pelas consequências, percebam as consequências de seus comportamentos e que as consequências, quando a gente age de uma maneira errada, elas implicam em prejuízo, em dano. Então é basicamente isso que eu gostaria de colocar para vocês aqui nesse vídeo para a reflexão de vocês para o nosso debate aqui. Por favor, deem like ou dislike, se inscrevam no canal, comentem, me ajudem a alimentar o algoritmo. Obrigado, pessoal. A gente vai se falando. Até a próxima.